estudávamos efetivamente, mas de todo o sul de Minas. Esse é um pouquinho do meu lado profissional, mas eu tenho aí também toda uma trajetória pessoal, né, ao lado dos meus amigos, da minha família. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pelo espaço aqui hoje. Gente, a gente estava com um probleminha de áudio aqui, a nossa audiência já está dizendo, mas agora já normalizou, bacaninha. Depois todo aquele preâmbulo que eu fiz no início do programa que vocês não ouviram, depois no finalzinho eu repito, tá? Para não ficar cansativo. Mas o importante é que a primeira pergunta, quem é o professor Felipe Flauzino, ele já explicou para a gente aqui com um áudio redondinho. Deixa eu falar com o Ricardo também, o nosso vice-reitor. Quem é Ricardo Moraes Pereira? Bem, Roger, eu sou o primogênito aí de uma família de 3 filhos, e aí depois ainda chegou uma quarta irmã, que é a minha prima Marilza, que mora conosco. Então, sou filho do Ronaldo, filho da Marilda, esposo da Irana, papai da Lorena. Muito orgulho da minha família, dos meus amigos. Felipe está aqui, é um deles. E eu fui estudar Direito, né? Estudei Direito na Faculdade de Direito de Varginha. Logo depois de me formar, eu trabalhei durante muito tempo no setor de saúde, setor de saúde suplementar. Fiz minha pós-graduação em Direito Tributário, mas sempre alimentei um sonho de trabalhar com educação. Desde cedo eu quis ser professor. Até que eu consigo realizar esse sonho através de uma disciplina no curso de Ciências Contábeis do UNES. Depois, em 2016, eu chego ao curso de Direito aqui da FATEPS para ser professor e para ser coordenador adjunto do curso. Até a época eu tive o grande desafio de substituir o professor João Vitor. Não sei se ele vai lembrar, ele era professor de História do Direito. Minha primeira disciplina na FATEPS foi História do Direito, substituindo o professor João Vitor. E de lá para cá eu vim aí assumindo outros postos dentro do UNES, né? Fui coordenador do curso de Direito aqui em Três Pontas, também diretor da faculdade. Depois voltei para Varginha, né? Que é a minha cidade, e ali fui caminhando até chegar a vice-reitor. Também fiz meu mestrado em educação, meu doutorado em educação. Então, depois de 2015, praticamente toda a minha carreira começou a se voltar para a educação, e é hoje onde eu estou aí com esse grande desafio dentro do Grupo UNES. Gente, tá só começando o programa, daqui a pouquinho eu vou falar com o professor João Vitor aqui por telefone. Eu tenho uma série de perguntas para os nossos convidados de hoje. Agora o áudio tá chegando redondinho aí. Muito obrigado aí a você que está acompanhando o programa em casa e me avisou que o áudio tava baixinho, quase que imperceptível. Mandar um abraço para Renata Marques acompanhando o programa, também o professor João Vitor Mendes, a todos que estão sintonizando. Para onde caminha a educação no Brasil, antes da gente falar especificamente do Grupo UNES, para onde caminha a educação no Brasil, na opinião de vocês dois? Bom, essa é uma pergunta muito enigmática, né? E infelizmente a resposta não é a que nós gostaríamos de escutar, né? Sim. Eu costumo dizer, Roger, que a educação no Brasil, ela não deveria ser prioridade. Ela precisava ser premissa. Que independente de governos, independente de partidos, de ideologias, a educação ela teria que estar à frente de qualquer projeto, né, que seja político, né? Ela deveria ser um projeto, né, de governo. Enfim, então, infelizmente, a educação no Brasil, ela não é nem premissa e nem prioridade por parte, né, dos nossos governantes, mas, felizmente, né, nós temos ainda um caminho longo para ser percorrido e a gente encontra muitas pessoas, muitas instituições boas no caminho que acreditam que a educação é, sim, um agente de transformação social e econômico, né? Então, o Grupo UNES, a FATEPS, é uma dessas instituições, o Travessia, o Colégio Alfa, pessoas que acreditam que através da educação, né, por meio da educação, a gente consegue transformar vidas. Não é à toa que o propósito do Grupo UNES é empoderar a gente para transformar realidades. E assim como na minha vida, na do Ricardo, na sua, eu tenho certeza que a educação pôde nos empoderar para transformar a realidade não só de nós mesmos, né, mas também Sim, das nossas famílias e da nossa perfeito.
da nossa comunidade. Então, eu acredito que por meio de pessoas e instituições sérias, nós ainda temos um caminho muito grande para ser percorrido. Então, o nosso papel, o nosso compromisso aqui é contribuir, colaborar, né, com os municípios, com o Estado, né, com o Brasil, para que a educação deixe de ser somente um projeto pautado no papel e que a gente consiga transformar isso em uma premissa, né, da nossa sociedade. Então, eu não gosto de fazer comparativos, né? Eu acho que cada país, cada instituição, cada município tem as suas particularidades, tem as suas oportunidades e também as suas dificuldades. Não quero aqui fazer comparação com Finlândia, Estados Unidos, Europa, nada disso. Eu acho que a gente não tem que ficar olhando para fora, a gente tem que olhar para dentro e entender o que nós temos de bom e o que nós podemos fazer juntos, né, no sentido de colaboração, para que a gente possa avançar e ampliar a educação. Então, a má notícia é que nós ainda estamos muito atrasados, mas a boa notícia é que ainda há tempo da gente avançar e construir uma educação de qualidade, uma educação que a gente espera. Ricardo. Bem, concordo com o que o Felipe falou e queria acrescentar o seguinte: hoje, infelizmente, muitas metas que nós mesmos criamos para a educação, nós não conseguimos cumprir. Então, prova disso é o Plano Nacional de Educação, né, que venceu há pouco tempo, né, teve aí a sua votação novamente no Congresso Nacional, onde a gente não conseguiu cumprir aí a maioria das metas que nós estabelecemos. Perfeito. Então, isso é muito frustrante, né? Então, você vê que aí nos últimos 10 anos nós tivemos governos parlamentares de diferentes partidos no poder, e mesmo com essa transição, com essa transição de poder, a gente não teve a educação de fato sendo uma premissa e tampouco uma prioridade, como o Felipe falou. Agora, eu acho que a esperança da educação ela está justamente naquele que faz acontecer na sala de aula, que é o professor. Sim. Então, a gente tem esse privilégio de conviver com essa classe aí diariamente nos corredores dos colégios, das faculdades, né, do centro universitário, e a gente encontra, Roger, muitas pessoas dedicadas com amor ao que fazem. Então, eu acho que a paixão que envolve a educação pode fazer toda a diferença para essa virada de chave. Então, eu gostaria muito que os nossos governantes, em todas as esferas, tivessem a mesma paixão pela educação que os nossos professores têm. Então, há esperança, há caminhos para que a gente possa ter uma educação de qualidade, uma educação que, de fato, transforme a vida das pessoas. Eu acho que essa é a principal qualidade da educação. Ela transforma a vida das pessoas. Ela muda a vida das pessoas de forma muito profunda. A gente se depara, Roger, durante todo o período que a gente está ali à frente do Unis, com diversas histórias como a sua. Pessoas que chegaram aos bancos da faculdade ou talvez da própria educação básica e tiveram as suas vidas transformadas pela educação. E essa transformação ela jamais acontece para pior. A educação sempre tem esse poder de transformar a vida das pessoas para melhor. Gente, é isso mesmo. E aí, eles tocaram na questão da valorização da educação e também da importância dos professores. E eu preciso comentar com vocês sobre os nossos professores, que são, eu digo os nossos professores, professores do Grupo Unis, que são fundamentais na instituição, como são todos os professores fundamentais. E na minha formação, tivemos ali grandes professores. Eu preciso mandar um abraço a todos eles. Preciso mandar um abraço especialmente a alguém que sofreu muito na época da pandemia com a perda de pai e mãe. E para mim, uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci no Grupo Unis, que é a Gisele Nishiyama, que é fantástica. Mas, além dela, professora Fernanda, professor Joel, Marco Antônio Aze, que eu amo de paixão, um beijo por Marcão maravilhoso, professor Romilson, gente, e tanto, o Stefano da fotografia,
tantos professores que nós tivemos lá, fantásticos, e que realmente fazem a diferença. Mas aí eu tenho uma curiosidade para os dois, para vocês comentarem a respeito. Eu imagino que fazer o que vocês fazem, lutar por uma educação de qualidade, e não apenas lutar, mas também conquistar. A gente vê os índices do Grupo Unis em relação ao MEC, enfim. Mas eu acredito que seja escalar uma montanha todos os dias. A maior dificuldade hoje em dia para o nível de interesse de uma sociedade moderna, modernizada, diferente de décadas atrás. E aí não é uma crítica. De fato, é só uma constatação de que há uma grande diferença de percepção, de interesse, de foco, de tudo. O mais difícil é colocar na cabeça desses alunos, desses jovens, desses estudantes, a importância e a realidade de fazer parte de uma universidade como o Grupo Unis, ou brigar, entre aspas, em outra esfera com a classe política para que vocês consigam os apoios necessários para que vocês possam valorizar ainda mais, expandir, ramificar, como, por exemplo, o projeto de internacionalização do Grupo Unis. Ô, Roger, eu acho que essa pergunta aí a gente poderia fazer usar aqui, né, o nosso contexto acadêmico, né? Podia ser uma tese de doutorado aí para responder essa sua pergunta. Mas vamos lá, vou tentar trazer para você a nossa realidade, né? O que a gente vive um pouco no dia a dia. O ponto nós temos um modelo educacional que já dura centenas de anos, né? Então, talvez a sua avó, a minha avó, os nossos bisavós tenham estudado no mesmo modelo educacional que a gente estuda hoje, atualizado apenas algumas regras ou diretrizes curriculares, né? Mas o modelo de sala de aula, o modelo de ensino, o modelo de transmissão do conhecimento, ele praticamente é o mesmo, né? Então, primeiro ponto é esse exercício que a gente vem fazendo junto aos nossos docentes no Grupo Unis, da transmissão do conhecimento ser de fato atualizado e moderno para o perfil, né, do nosso aluno hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o aluno que nós temos hoje, ele é um aluno que o comportamento de perfil dele é totalmente diferente do que foi a sua sala, por exemplo, Sim. do que foi a minha, do que foi a sala de 2, 3 anos atrás. Então, nós tivemos aí no meio do caminho uma pandemia, que mudou, né, o modelo de pensar e o modelo de agir de uma sociedade por um todo, né, por completo. Não quero aqui, né, nem me ater nem a questões, né, da saúde, que foi algo muito triste. Surreal. Mas nós percebemos no modelo de ensino, né, uma mudança significativa no pós-pandemia. Então, o nosso desafio, não vou nem também destacar aqui o contexto econômico financeiro, né, que vem sendo talvez um dos nossos principais desafios hoje em dia, mas essa mudança do comportamento de consumo do nosso aluno, né, que hoje ele tem o acesso ao conhecimento muito, muito mais rápido, de uma forma muito mais imediata, versus aquilo que nós entendemos que de fato é relevante para que ele tenha uma formação de qualidade, uma formação empática, uma formação relevante, vem sendo um desafio diariamente. Mas que desafio é esse? Primeiro, professores cada vez mais capacitados e que consigam transmitir isso nesse modelo que nós estamos citando aqui, alunos que tenham mais paciência e que precisam reconhecer, né, que aquele conhecimento precisa ser transformado, né, e transmitido naquele modelo, e que, por fim, você pode sim aprender sobre um determinado tema, algum conteúdo no YouTube por 5, 10 minutos, mas eu tenho certeza absoluta que você não vai conseguir levar aquilo em diante quando o mercado, quando alguém precisar de você em qualquer profissão que você tenha escolhido. Então, os desafios são muitos, mas eu confesso para você que todos os dias a gente se sente prontos, né? E a gente renova esse nosso compromisso para que a educação seja cada vez mais relevante de qualidade. Ricardo, emendando na resposta dele, eu também queria que você falasse também da questão política, de como é difícil, depois também, se o Felipe quiser novamente falar sobre isso, como é difícil, às vezes, de pires na mão, bater na porta e buscar esse apoio. Não é fácil, né? Cai na mesma pergunta que nós respondemos
agora há pouco, né? A questão da premissa e da prioridade, né? A gente vê um esforço, principalmente no âmbito municipal, né? Não é tanto na educação superior para nós, mas a gente vê um esforço dos prefeitos, né? Mas hoje, Roger, ainda falta uma certa sinergia entre as diversas esferas do poder, né? Federal, estadual e municipal, convergindo para que haja forças e, de fato, uma convergência política, né, para que a gente alcance o ideal da educação, que a gente não tenha políticas de governo, e sim um projeto de Estado, né? Essa é a grande diferença quando a gente fala de educação no âmbito político, né? A gente precisa diferenciar aquilo que é transitório, né? Aquilo que é do governante do momento, que vive aqueles 4 anos, e o que de fato é um projeto de Estado, aquilo que está previsto na Constituição, aquilo que está previsto em leis federais, que de fato, seja quem for ali o governante do momento, ele tem que dar à educação aquilo que ela merece. E assim, Roger, a educação hoje ela compete com muita coisa. Com muita coisa. Ela compete com aquilo que está no YouTube, com aquilo que está no Instagram, com aquilo que está no Facebook, com aquilo que está ainda no jornal, aquilo que ainda está no rádio. Mas o que, que a gente pode chegar à conclusão, Roger? A gente hoje tem muita informação, Sim, mas nem toda informação é conhecimento. perfeito. Por isso que as escolas, o ensino superior, as faculdades, centros universitários, universidades, elas nunca perdem o seu valor, porque elas não são as únicas detentoras do conhecimento. É bom que se diga isso. Não quero dizer aqui que a universidade é a única que detém o conhecimento. Não quero dizer isso. Mas o que ela entrega é muito mais do que informação. E o que a gente vê nas redes sociais, na maioria das vezes, né, por meio de influencers, são pessoas, às vezes, falando de coisas para as quais elas não foram preparadas para falar, né? E aí a gente, mais uma vez, evidencia a necessidade de uma educação que de fato faça a diferença Sim. na vida do estudante. E nós, como educadores, nós temos uma árdua missão também, de convencer esse aluno, esse jovem, esse adulto, né? Porque hoje muitas pessoas aí estão voltando para as cadeiras universitárias depois de já terem mais experiência, de que a educação ainda faz sentido, que ela ainda faz diferença, Sim. que não tem problema você assistir a sua aula no YouTube ou seguir o seu influencer, mas que você tem o senso crítico para avaliar se aquilo de fato é conhecimento ou não. Então, a gente não está aqui negando o que as redes sociais trazem hoje, a circulação de informações ela traz hoje de comodidade para a sociedade, mas que a gente também desperte nas pessoas, e isso a universidade, a escola, ela tem e sempre teve a capacidade de fazer, que é despertar nas pessoas o senso crítico, né, para que elas possam avaliar aquilo que é correto e aquilo que não condiz com a verdade. Só insistindo ainda nesse tema, para a gente falar com o João aqui por telefone, vocês acham que muitas vezes a burocracia nas leis brasileiras, a burocracia na política nacional, emperra muita coisa? Deixa eu traduzir e reformular a minha pergunta. Se tivéssemos uma condição mais favorável de apoio político à educação, apesar de todo o franco crescimento do Grupo Unis, vocês estariam em outro patamar se houvesse uma mudança de entendimento, por exemplo, de Brasília em relação à educação como um todo? Não, sem dúvidas, Roger. É assim, nós somos uma fundação sem fins lucrativos de direito privado, né, de 63 anos. Eu posso dizer para você que, vamos lá, 98% de tudo que foi construído pelo Grupo Unis foi através do suor e do sangue de muitas pessoas que passaram por lá, né? Então, assim, não tivemos nenhum benefício do governo para construir ou ter tudo que o Grupo Unis tem e construiu ao longo desses anos. Óbvio, né? Nós temos parcerias, nós temos aí uma série de convênios Sim. com instituições públicas, mas não há, né, nenhum apoio direto, né, do governo. Eu costumo dizer também que tudo que nós fazemos além do MEC, né? Porque o Ministério da Educação hoje ele tem um papel muito importante, né? Que é a regulamentação da educação no Brasil. Mas além de regular, ele fiscaliza e ele controla. Ele fiscaliza, né? Controla e ele concorre também. Sim.
né, a partir das faculdades federais, né? Então, hoje, então, assim, se houvesse uma política de incentivo à educação superior, sobretudo, para as instituições como a nossa, que é uma fundação sem fins lucrativos, que visa todo esse papel, né, da educação que a gente já veio falando aqui nesses últimos minutos, certamente facilitaria e a gente conseguiria atingir muito mais pessoas ao longo desses anos. Quer complementar, Ricardo? Sem dúvida, eu acho que todo apoio é bem-vindo, né, Roger? E principalmente o apoio político, né? Como eu disse na resposta anterior, a gente precisa de fato uma convergência entre legislativo, executivo, judiciário, entre a esfera federal, estadual, municipal, para que de fato a gente tenha uma educação que faça diferença na vida das pessoas, né? Que acolha esse professor, que incentive esse professor, que acolha esse aluno, né? A gente sabe que o Brasil ainda é um país muito desigual. A gente sabe, por exemplo, que Três Pontas é uma cidade privilegiada, Varginha é uma cidade privilegiada, mas a gente sabe que a situação em outros municípios pode não ser a mesma. A gente tem muitas discrepâncias sociais ainda no nosso país. Exato. Então, a partir do momento que a gente tem essas discrepâncias sociais, se torna mais difícil ainda de alcançar aquilo que a educação precisa alcançar. E se a gente não tiver uma convergência de forças nos diferentes âmbitos políticos, né, inclusive do judiciário também e do executivo, a gente não consegue. Aí fica mais difícil ainda aquela prefeitura lá no canto do Brasil, né? A gente sabe que Minas Gerais mesmo, né? Minas Gerais é um estado que retrata bem o Brasil, né? Que tem diferentes regiões, a nossa região é muito privilegiada, mas se a gente não tiver de fato uma convergência política, fica bem difícil de alcançar aquilo que a gente necessita. Gente, olha só, deixa eu colocar aqui a chamada do professor João Vitor aqui para a gente poder bater um papo, para que a gente consiga falar um pouquinho sobre a educação em Três Pontas também, que é um braço do Grupo Unis, um braço importante, enfim. João Vitor Mendes de Gomes e Mendonça, professor, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por participar ao vivo com a gente. Muito obrigado, Roger, é um prazer muito grande falar com você e ao lado aí do professor Felipe, nosso reitor, do vice-reitor, professor Ricardo, meus amigos particulares que estão à frente dessa instituição que nós tanto zelamos por ela, né? Me fala uma coisa, você está na capital do Brasil ou você está na capital do universo? Infelizmente, eu estou na capital do Brasil, porque eu gostaria de estar na capital do universo. Ô, João, o João Vitor, gente, vocês sabem disso, ele é um dos braços, uma das mãos fundamentais por ter colocado tijolos na construção, na edificação de um grande sonho do Três Pontano, que era a vinda da sua faculdade para Três Pontas, e a FATEP se tornou um grande sonho, uma grande realidade, através de muitas mãos, e aí a gente lembra do ex-senador Clésio Andrade, do deputado Diego Andrade, da ex-prefeita saudosa Adriane Barbosa de Faria Andrade, enfim, tantas pessoas, e o professor João Vitor Mendes também, eu falo sempre, eu acho que o João até cansa de tanto que eu fico repetindo, mas é dar a César o que é de César, né, João? Fala um pouquinho da importância desse trabalho e de como incansável, alguém que busca de forma incansável a educação e a melhoria através dessa educação. Na tua opinião, qual que é a importância do Grupo Unis para Três Pontas, João? Então, Roger, dentro daquilo que vocês estavam falando aí, eu vou na mesma linha, né? A educação, o conhecimento é o que muda as pessoas e o país, é o que constrói uma sociedade melhor, o que nos faz pessoas melhores, né? Então, dentro desse contexto, é que a gente sonhava. Eu, quando fui vereador em Três Pontas, mesmo antes de ser vereador, né, como cidadão trespontano, como seminarista à época,
líder de grupo de jovens, nós sonhávamos que Três Pontas pudesse ter uma faculdade, né? Uma faculdade de excelência, não apenas uma faculdade de nome, mas uma faculdade que realmente pudesse fazer isto, né, que a educação se propõe, que é mudar a vida das pessoas, mudar a vida da cidade, construir uma cidade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, uma sociedade, né, vamos dizer assim. E dentro desse contexto, nós estudávamos aonde? Estudávamos em Varginha, quem podia mais ia para a capital, né? Ou cidades maiores, Poços de Caldas. Nós tínhamos assim uma, vamos dizer assim, uma santa inveja de Boa Esperança, porque Boa Esperança tinha uma faculdade, nós não tínhamos, né? E quando nós estudamos em Varginha, sobretudo eu com a Adriane, eu fui colega dela de banco de escola, né? Nós fizemos direito em Varginha. Essa ida e vinda para Varginha de segunda a sábado, na época, né, o curso de 5 anos, aula de segunda a sábado, e nós fazíamos essa peregrinação juntamente com centenas, milhares de pessoas, né, nessa estrada aí de Varginha Três Pontas. E era um sofrimento, né? Que não era fácil. Hoje já não é tão fácil. Naquela época era mais ainda. Muitos iam de ônibus, né? Outros iam de Kombi, essa coisa toda. E nós sempre falávamos, Três Pontas precisa de uma faculdade, nós precisamos lutar para ter uma faculdade. Eu tive a grata satisfação de ter sido aluno da FEPESMIG, né, da FAF. Eu sou formado em História também. E quando, então, a Adriane foi eleita, ela me convidou para ser secretário de Educação. E dentro desse contexto, nós tivemos o professor Sebastião também, né, conhecido como John Vaca, que era de Três Pontos. Um dia eu estava na secretaria e chegou o professor Sebastião e disse: olha, eu estou vendo vocês, essa movimentação de vocês em lutar para terem em Três Pontos um curso superior, uma faculdade. Por que vocês não tentam com o FEPESMIG? Falou assim, né? Na época já estava o centro universitário, inclusive passando por dificuldades, porque Varginha não entendia muito bem o contexto de centro universitário, havia resistência, e foi dentro desse contexto que nós nos aproximamos do centro universitário, e aí várias pessoas nos ajudaram dentro desse contexto, e nós tivemos a satisfação de colocar em Três Pontas uma faculdade, não apenas uma faculdade que tem know-how. E eu sabia que, com o tempo, Três Pontas seria outra. E eu vejo que muito daquilo que Três Pontas se desenvolveu, sobretudo várias lideranças, não somente no campo político, mas lideranças empresariais, comerciais, né? Lideranças sociais, que estão ocupando postos importantes em Três Pontas, são frutos hoje da FATEPS. E eu sabia que, com o tempo, nós iríamos ajudar construir uma Três Pontas melhor e formar aí pessoas que pudessem fazer a diferença no mercado de trabalho, na vida social, na vida política de Três Pontas. Então, eu posso dizer, Roger, que dentro daquilo que eu penso, Três Pontas é uma antes da FATEPS e depois da FATEPS. Perfeito. E continua, né? A FATEPS continua fazendo o seu papel de excelência, hoje também com o Colégio Travessia, e eu fico muito feliz. Em 2002, nós iniciamos com a FATEPS aí com 3 cursos, né? E hoje a FATEPS se firmando, se brilhando, e você pode aí conversar com o Felipe, com o Ricardo, com perspectiva de novos cursos. Sim. Nós temos um curso de enfermagem, né, que está aqui em Brasília para ter o parecer, a portaria do Ministério da Educação, para começar. E nós estamos trabalhando nesse sentido para tentar agilizar isso o mais rápido possível. Então, assim, é uma satisfação muito grande quando eu vejo aí os alunos, quando eu vejo a faculdade, o Colégio Travessia. Eu vi agora, né, por ocasião do desfile cívico do 3 de julho, eu me sinto profundamente realizado. E desde 2002 eu estou no conselho curador da FEPESMIG, né, dando a minha contribuição, a minha pequena contribuição, para fazer do Grupo Unis e da FEPESMIG cada vez mais uma instituição que possa oferecer
ao sul de Minas, ao Brasil, uma educação de qualidade, né? João, para a gente poder fechar, já agradecendo imensamente sua participação diretamente aí da terra de JK, 50 anos em 5, vamos aproveitar que os professores, o Felipe e o Ricardo, não estão nos ouvindo, vamos lembrar de Marília, Gabi e Gabriela, lembra lá do Cara a Cara? Para você, Sim. quem é o professor Felipe e quem é o professor Ricardo, hein? Olha, são dois ousados, sabe? Dois professores na sua essência, que acreditam piamente na força da educação, na transformação da educação, e que são arrojados, tiveram a coragem de assumirem a direção, estarem à frente dessa instituição, num momento difícil da instituição, né? Nós não negamos isso. A instituição passou por momentos difíceis, inclusive do ponto de vista financeiro, sobretudo advindo da pandemia, né, que fez repensar muito essa questão educacional. O Grupo Unis estava preparado para a educação presencial, nós tivemos que ir para a educação online, o ticket médio caiu e várias outras questões, né, do ponto de vista administrativo, de gestão que nós passamos, e se não tivesse duas pessoas aí, sobretudo o professor Felipe e o Ricardo, com a coragem de colocar, inclusive, os seus bens à disposição, o seu CPF à disposição, e colocar a cara à disposição, estar à frente e fazer as mudanças necessárias, nós não estaríamos de pé. E graças a Deus ao trabalho deles e de muitas outras pessoas, né? Eu falo aqui dos meus colegas, dos pares do Conselho Curador, o professor Guedes, que é o nosso presidente, os demais membros, e também todo o corpo docente, administrativo, os colaboradores da FEPESMIG, do passado e de agora, que deram a sua contribuição, nós não estaríamos de pé e com a perspectiva de ter uma instituição sólida em todos os sentidos e fazendo o seu papel, né? Então, eu sou profundamente agradecido e sou profundamente reconheço o trabalho do Felipe e do Ricardo, né? E a instituição está em boas mãos e nós estamos aqui para ajudá-los. João, muitíssimo obrigado aí por ter largado momentaneamente seus afazeres. O João é mais ou menos o Unibanco, gente. É 30 horas. É impossível dar conta em 24 horas. A única coisa que ele acredito e torcerei para que ele não consiga é fazer o Cruzeiro campeão brasileiro, né, João? Fala isso não, amigo. Aí não. Mas aqui eu fico muito feliz de falar com você, Roger, e ao lado do professor Felipe, do professor Ricardo, mais uma vez digo, esses grandes profissionais e meus amigos particulares, e falar ao seu público, né, a todos os internautas, não somente de Três Pontas, mas através da internet hoje no mundo inteiro, né? E parabéns pelo seu programa, e eu vou tentar aqui ainda saborear e beber da sabedoria de vocês aí. Valeu, João. Todos, obrigado. Com Deus. Um abração. Fica com Deus aí. Gente, bacana demais aí a participação. Mais uma vez, João já é sócio, né? Já esteve aqui não sei quantas vezes. Pois é, deixar um abraço. Vocês querem comentar aí? Vamos lá? Sim, não, sem dúvida. Eu queria poder deixar um abraço aí pro João, né? A gente não contava com a participação dele, foi uma surpresa pra gente, né? Então a gente ficou bem feliz e bem emocionado. E eu gosto de dizer, Roger, que o João, nem todos os relatos a gente escuta, né? Que o João foi uma das pessoas responsáveis para trazer a FATEC para Três Pontas, e eu gostaria de dizer muito claro, né? Que o João foi a pessoa responsável, né? Ele contou ali com grandes apoios, né? Do ex-senador Clésio Andrade, né, da prefeita Adriene, do Diego Andrade. Mas se não fosse a coragem, né, a predisposição, a vontade de fazer e a paixão que o João tem por Três Pontas, eu não tenho, assim, talvez nós não estaríamos aqui hoje. Então eu gosto de dizer que o João foi a pessoa responsável por acreditar nesse sonho, que foi, né, apoiado por muitas outras pessoas, e hoje nós temos a FATEPS aí com 24 anos. E aí o ano que vem, né, Rick, eu acho que fica aí, ano que vem a gente deve fazer, né, um evento em comemoração a 25 anos da FATEPS, resgatar toda essa história. Bodas de prata. É isso aí, certamente o João vai estar lá junto com a gente. Então, João, muito obrigado por tudo, a gente continua na luta, o João
é membro do nosso conselho curador, tem acompanhado o nosso trabalho diuturnamente e, como eu mencionei, né, a pandemia nos trouxe muitos desafios, mas eu acho que se a gente olhar para trás, em especial nesses últimos 3 anos, a gente tem muito que se orgulhar do trabalho que tem sido feito. Eu falo que a gente já fez muito, mas ainda é pouco perto do que nós vamos e o que o UNES merece, né? Então tem bastante coisa ainda por vir. Quer comentar, Ricardo? Claro, quero deixar meu abraço também para o João. O João é um grande amigo que a gente fez essa jornada, né? E o João ensina a gente a amar Três Pontas, né? Sim. A gente tem o privilégio de conhecer o Quilombo também e Três Pontas, ela tem um povo que nos inspira, né? E a história do João, né? A forma como o João alcançou todas as suas graduações, Sim. né? O seu mestrado, o seu doutorado, isso é motivo de inspiração, né? Para quem não sabe, o João ele é formado em filosofia, ele é formado em direito, ele se formou recentemente em teologia, história, mestrado, doutorado, enfim, pós-graduação. Para quem não conhece o João Vitor, a gente queria deixar aqui claro, né? Ele é um batalhador. E assim como ele é um batalhador na vida, ele também é um batalhador para Três Pontas, né? Sem dúvida. Ele está sempre aí em busca de melhorias para Três Pontas e a gente vê que ele ama essa cidade. Então, João, um abraço para você aí, obrigado pela sua participação e pelo seu apoio, né? Contínuo aí e a confiança no nosso trabalho. João, nota 10 sempre para o professor João Vitor. Eu vou tirar meio ponto hoje porque o João parou de mandar aquele café maravilhoso que ele sempre produz, né, João? Manda aquele cafezinho para a gente aqui, para a gente servir para os nossos convidados. E, aliás, o João vai voltar em breve aqui, que também está comandando a Rádio Sentinela FM de uma forma muito bacana, 99.9, crescendo bastante. Hoje, gente, é o Dia Mundial do Rock. A gente tem 2 edições, tá? Terminando esse programa, a gente tem o maestro, professor, compositor, parceiro de Milton Nascimento, Cleiton Prosper, estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre música. Deixa eu voltar para a questão da educação e perguntar para os dois, já linkando, fazendo uma ponte com essa história toda da vinda da FATEPS para Três Pontas, do trabalho de várias mãos também, fundamentalmente, segundo o professor Felipe, do professor João Vitor. Como está a FATEPS e o Colégio Travessia? Como estão? E, na mesma pergunta, o que vem pela frente? Quais as novidades para o Polo de Três Pontas? Bom, vamos lá. Estamos próximos aí de 25 anos de FATEPS, né? E o Colégio Travessia é o nosso filho mais novo, mas que já nos dá muito orgulho. Então, eu queria desde já deixar aqui o nosso abraço ao Juarez, diretor da FATEPS, ao Miller, nosso diretor do Colégio Travessia, e dizer que não existe nenhuma faculdade, nenhuma escola sem a vibração dos nossos diretores. Então, meu abraço especial aí ao Juarez e o Miller, que tem conduzido brilhantemente aqui Três Pontas, que é o espelho, né, do nosso trabalho e da nossa seriedade lá de Varginha, aqui também em Três Pontas. Então, nós estamos hoje aproximadamente com quase 1.000 alunos aqui em Três Pontas. Caramba! Se a gente somar FATEPS, mais Travessia e mais o nosso polo de educação à distância que tem aqui também, né, que fica lá no prédio da FATEPS, nós estamos com aproximadamente 1.000 alunos aqui na cidade. E a gente vê um caminho e um mercado, né, um espaço muito grande ainda para a gente ampliar esse número. Travessia é a principal escola aqui de Três Pontas. A FATEPS, com seu curso de Direito, Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, é a principal instituição de ensino superior aqui também da cidade. E a gente vem pensando, né, em especial nos últimos anos, como que nós vamos ampliar essa nossa atuação e atingir mais pessoas na cidade. Então, com isso, nós pensamos na abertura do curso de enfermagem, né, que foi elaborado, desenhado com muito cuidado, com muito profissionalismo. Nós recebemos a visita do MEC no início do primeiro semestre, tivemos nota satisfatória, foi autorizado, agora a gente só aguarda mesmo a assinatura da portaria pelo Ministério da Educação. E nós acreditamos, Roger, que já no próximo ano, 2027, nós tenhamos o primeiro vestibular de enfermagem aqui na cidade. Que grande notícia. De Três Pontas. E não para por aí, né? Os estudos continuam, o nosso planejamento estratégico vem fazendo uma série de estudos. Então, a gente tem pensado e estudado algum curso voltado para o agro aqui na cidade também.
Tem alguns cursos que a gente tem pensado mais voltado para os tecnólogos, pensando aqui no desenvolvimento logístico, no desenvolvimento da gestão da cidade. Então, mas muito em breve a gente vai ter mais novidades né, de novos cursos do ensino superior. Quando a gente olha para o nosso prédio, eu queria destacar também, né, que nós estamos aqui fazendo alguns investimentos na melhoria, né, do nosso prédio. Então, todos os nossos alunos, os nossos colaboradores, os pais, né, que acreditam no nosso trabalho, acreditam na nossa instituição, podem já ver melhorias significativas, né, no ambiente, no espaço da FATEPS do Travessia. Ricardo. E assim, o Roger, eu sempre gosto de dizer que o Trespontano, ele é diferente mesmo, né? O Trespontano, ele transforma uma pequena ação em um grande evento, né? Sim, Prova disso é o desfile que todo ano é o fantástico, desfile né? cívico O desfile maravilhoso. cívico no aniversário da cidade, a gente teve uma participação aí muito bacana Sim, das nossas escolas e tal. E a FATEPS é um espaço, né? A FATEPS Travessia é um espaço aberto para a comunidade, né? Então a gente faz a diferença não apenas na educação, como o Felipe disse, nós estamos aí com muitos alunos, mas a gente também faz muita diferença também na sociedade. Então, recentemente a gente teve o prazer de receber a tradicional feirinha, né? Chamada de forma carinhosa Feirinha da Pai, lá no sim. nosso pátio. Então, assim, foi um momento fantástico. Os nossos alunos de direito estão aí trabalhando em diversos escritórios, no próprio fórum, trazendo um serviço de relevância também para a sociedade. Nós temos lá dentro da faculdade o nosso NPJ, que também atua como um centro de conciliação, que resolve aí demandas de várias e várias famílias, enfim. Eu acho que a FATEPS, a Travessia, eles também têm esse condão de transformação da sociedade por outros meios, para você ver como que a educação ela é transformadora, né? Sim. Um espaço que poderia ser apenas de educação, ele não é somente de educação, ele também é de educação, né? Então, prova disso é que nós estamos abertos para apoiar todas as iniciativas da cidade. Essa da PAI que eu citei é um exemplo. Também aproveitar aqui, né? Mandar um abraço para a Rosilda da Sim. PAI, que foi uma grande parceira também nesse evento, né? A gente sabe aí o quanto o pessoal da PAI tem um belo trabalho. Então, Roger, nós temos aí perspectivas para o crescimento da FATEPS, crescimento da Travessia, como o Felipe disse, mas para você ver que o crescimento da instituição ele proporciona o crescimento de Três Pontas. Sim. Nós estamos aí de forma. Não tem como dissociar o crescimento da FATEPS ao crescimento de Três Pontas. Então, eu queria registrar isso. A FATEPS cresce, a Travessia cresce, Três Pontas também cresce junto. E eu vou mais além, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando e vai acompanhar na versão gravada vai concordar comigo. Três Pontas pode se dividir em antes e depois da vinda do Grupo Unis. Era uma realidade e hoje é outra completamente diferente. E não apenas dentro do universo da educação. Porque quando a gente tem uma educação de qualidade, a gente consegue agregar uma série de outros valores e outras vantagens que vêm de carona, que vêm junto. E aí a gente tem um salto econômico, cultural, uma diversidade e uma pluralidade imensa de benefícios. João Vitor Mendes, obrigado pelas palavras aí dos meus amigos. Roger, vou mandar o café. Nada como a livre e espontânea opressão. Grande abraço para o meu amigo João Vitor Mendes. Renilda Pereira, estou assistindo e gostando do programa. Obrigado pelo carinho, pela participação. Roger, eu só queria Diga. nessa parte aí, né, mencionar também que se existe um antes e depois de Três Pontas, né, de FATEPS, também existe um antes e depois de Grupo Unis, depois que Três Pontas entrou na nossa vida, né? Então, Sim, é impossível desassociar, né, a chegada de Três Pontas dentro do grupo, né, da FATEPS, do Travessia, como eu imagino que seja, é impossível desassociar a chegada do Unis, né, na cidade de Três Pontas. Então, eu me sinto muito tranquilo e muito feliz em dizer que hoje Três Pontas é o nosso motor, né, de desenvolvimento também dentro de todo o grupo. E dentro nesse sentido, Felipe, eu iniciei a minha trajetória como gestor educacional aqui em Três Pontas, né? Então, Três Pontas me preparou para todos esses desafios que eu tenho hoje, né, à frente aí junto com o Felipe, do Grupo Unis. Então, eu vivi essa experiência de estar aqui em Três Pontas, né, durante 2 anos e meio,
como coordenador, como diretor da FATEPS, e de fato tive o prazer aí de conviver com grandes pessoas, né, que me ensinaram muito, grandes professores, funcionários administrativos ali, o João Paulo que está lá com a gente hoje ainda, assessorando lá o professor Juarez, enfim, tantas pessoas que passaram pelo meu caminho e me ajudaram a construir esse profissional que eu sou hoje. Então, Roger, gratidão, né? A memória do coração. Então, assim, eu também tenho essa gratidão por Três Pontas e pela FATEC, né? Eu posso dizer também que a minha trajetória profissional ela é uma antes e outra depois de ter passado por aqui. Gente, eu preciso também mandar um abraço para um cara também que eu gosto muito lá do grupo Unis, que é o professor Guedes, que é fantástico, que é maravilhoso na minha colação de grau. Ele que estava ali entregando os Ô, certificados. Roger, olha, eu já estava me esquecendo, mas o professor o professor Guedes mandou um abraço especial para você. Outro Então, ainda bem que você falou, mas o professor Guedes está nos assistindo e é o nosso abraço pro presidente Guedes. hoje do Conselho Curador, é o nosso pró-reitor administrativo, que também, né, está na instituição há mais de 25 anos, acreditando nesse propósito. Então, ele deixou um abraço muito especial para você também. Grande abraço, muito obrigado ao professor Guedes. Posso dizer para vocês que, juntamente com o nascimento das minhas filhas, o momento mais importante e especial que eu recebi na minha vida, um presente de Deus, foi na colação de grau, surpreendentemente, eu ter sido escolhido como melhor aluno de jornalismo e ter ganho a bolsa de pós-graduação. E aí o Guedes lá com o microfone, e aí eu chorei rios. Enfim, foi lindo, foi maravilhoso. Gente, procure o Grupo Unis. Faça a sua faculdade, estude vários módulos, vários projetos, várias possibilidades. E vou confessar uma outra coisa para vocês. Eu tinha assim, um certo preconceito à questão de preço. Putz, deve ser caro demais, não é para todo mundo. Não é assim. Procure o Grupo Unis, para vocês verem que hoje, graças a Deus, é acessível. E quem quer estuda, e quem quer muda, e quem quer transforma. E não há idade para você estudar, tá? Para você que está me ouvindo aí, eu fui para a faculdade, eu estava com 46 anos de idade, gente. Molecadinha lá com 18 anos, eu parecia o pai de todo mundo lá. E realmente muda muitas coisas. Antes de irmos para o nosso intervalo, para os nossos convidados tomarem uma aguinha e descansar um minutinho, que eu preciso privilegiar quem nos apoia e nos faz construir esse programa, a grande notícia, a grande novidade é o curso de medicina do Grupo Unis. Eu estive presente lá na cerimônia, foi fantástico, muito emocionante. O professor João Vitor esteve lá também, tantas pessoas estiveram lá. Eu quero que vocês comentem, por gentileza, sobre a importância, e se é um exagero desse apresentador, dizer que com a chegada do curso de medicina, o sarrafo que já estava muito alto do Grupo Unis está mais alto ainda. Olha, eu vou quebrar o protocolo até então aqui e pedir para o Ricardo começar a resposta Sim. dessa pergunta. Eu vou deixar a parte mais fácil para mim, porque essa pergunta é difícil, vai, Rick. Bem, Roger, eu acho que primeiro é importante dizer que o curso de medicina é uma conquista de várias e várias pessoas que construíram essa fundação, né? E suada, né? Sim, muito Não perca o suada. raciocínio. Muito. Porque quantos reveses Muito. vocês lutaram? Era um sonho desde os fundadores da fundação, né? Ter o curso de medicina, a fundação nasce com esse propósito, mas entre idas e vindas aí durante 60 anos, esse sonho não foi possível. E quis o destino, né, que tudo se tornasse realidade justo no ano que a fundação completava aí 60 anos de história, né? Quem acompanhou de perto sabe que não foi uma luta fácil, então a gente começa esse processo em 2022, então não foi um projeto que começou ontem, ele começou em 2022, sendo gestado ali com muita paciência, com muito suor, com muitas lágrimas, com muito trabalho. Tivemos aí em um dia a felicidade da portaria, uma semana depois a portaria caindo e depois a gente conseguindo reverter na justiça, felizmente, uma decisão que havia sido de fato injusta com todo o trabalho que foi realizado. E a gente pôde entregar para Varginha, para a região, esse curso tão sonhado. De todas as cidades, as principais cidades do sul de Minas,
Varginha era a única que não tinha um curso de medicina. E a gente não podia deixar que a nossa cidade, a nossa região ficasse atrás nesse sentido. Varginha tem uma estrutura de saúde fantástica. Sim. Também não posso deixar de destacar aqui o apoio que Três Pontas deu para esse projeto, né? Sem dúvida. Através do convênio celebrado com o prefeito, através da Santa Casa de Três Pontas, que também foi fundamental, quero registrar aqui. Nosso abraço ao Michel Renan. Isso, ao Michel Renan, o provedor da Santa Casa, que foi um grande parceiro. Fundamental. Para quem não sabe, no dia da visita do MEC, a Santa Casa de Três Pontas era a nossa maternidade para o projeto. E nós estávamos saindo do Hospital Bom Pastor em Varginha quando a avaliadora pergunta onde é a maternidade de vocês. E a gente disse, em Três Pontas. E ela disse, eu quero visitar. E nós saímos de Varginha no meio da tarde, viemos para Três Pontas, fomos super bem acolhidos e a comissão do MEC saiu assim satisfeita com o que viu na Santa Casa. Então, deixar esse agradecimento ao Michel Renan e dizer que os Três Pontanos têm que ter aí orgulho da Santa Casa e ela faz parte também dessa conquista, assim como todos os Três Pontanos. E a gente pôde, né, Roger, enfim, trazer esse curso para a nossa região. A gente já está aí com cerca de 100 alunos. E eu vou deixar a parte mais complexa da pergunta para o Felipe mesmo. Vou devolver para ele. Você me pergunta assim, se o sarrafo ele sobe e muito. E eu quero deixar para o Felipe explicar por que sobe. Sem dúvida, sobe muito. A gente ratifica o nosso compromisso, né, com o curso de medicina. O Ricardo disse muito bem, né? Foi sonhado, batalhado por muitas pessoas. Varginha merecia, né? Toda a nossa região merecia um curso de medicina. Então agora nós estamos aí com aproximadamente 100 alunos. Nós já estamos indo para a terceira turma. Temos alunos de Três Pontas estudando com a gente. Enfermagem foi pensada para Três Pontas, não foi à toa, porque os nossos alunos da medicina já começam desde o primeiro período a fazerem as suas observações nas UBSs do município e muito em breve eles estarão aqui também na Santa Casa, já acompanhando e atendendo toda a população. E o curso de medicina vem para ratificar todo esse nosso compromisso dentro do ecossistema de saúde que nós já temos em Varginha. Agora a gente estende também com um curso de enfermagem para Três Pontas. É um curso de 6 anos e nós não queremos que seja só mais um curso, né? Ele vai vir para poder reforçar todo esse nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da nossa região, e a gente vem preparando os nossos alunos com muita responsabilidade para que eles sejam, além de bons médicos, profissionais empáticos e que consigam transformar a comunidade que eles vivem. Então o sarrafo sobe muito, e a gente vem ratificando o nosso compromisso diariamente, né? Não só com o curso de medicina que veio para contribuir significativamente com o desenvolvimento do Grupo Unis, mas com todos os nossos outros cursos, né? Então ganha o Unis, ganha a cidade, ganha a região, mas ganha também toda a nossa comunidade acadêmica. Os cursos que já existiam, os professores que ali já estavam. Então nós estamos muito animados e empolgados, né, com o desenvolvimento do curso. Estamos indo para a terceira turma, então muito em breve serão 180 novos alunos, né, já cursando medicina com a gente. Gente, excelente, espetacular. Como eu disse, eu vou dar uma pausinha para eles tomarem uma aguinha, um cafezinho. Podia ser o seu, né, João? Mas vai ser na semana que vem. Abraço para o querido João Vitor sempre. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para a fase final do programa, que eu tenho alguns questionamentos. E tem também aquela fase mais intimista, mais pessoal, para a gente conhecer ainda um pouquinho melhor os nossos convidados. E aí eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que vocês em casa estão muito querendo saber, porque já viram que se trata de dois grandes profissionais e por trás sempre de um grande profissional há um grande ser humano, e é isso que a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho depois do nosso bloco de intervalo. Deixa eu privilegiar aqueles que realmente nos ajudam a construir o nosso programa, que tem um oferecimento da Cocatrel, a cooperativa dos cafeicultores da zona de Três Pontas. Cocatrel, mais de 60 anos de confiança. Você sabe que é uma questão realmente de confiança, de confiabilidade. Se tem Cocatrel,
você pode confiar. Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, médico cardiologista, Clínica Médica Cardiologia e Eletrocardiograma. Faça o seu check-up 99841-3363. Deixa eu falar dela. E, afinal de contas, ela cuida de um órgão que é silencioso. E eu sei exatamente o que é isso. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Ela trata diversas frentes, tá, gente? Clínica médica, hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal. Ai, como dói, né, Roger Campos? Hemodiálise e transplante renal. Clinova Medicina 3661 3261. Eu digo, gente, professor Felipe também, professor Ricardo, Três Pontas é uma cidade tão abençoada que essa médica que veio aqui para Três Pontas, deixa eu tirar aqui o Roger Campos da tela aqui, para a gente poder visualizar melhor. Aqui, ó. Ela trabalhou lá na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde eu nasci, e era um hospital que pertencia a um dos maiores presidentes da República que o Brasil nunca teve. Antônio Hermílio de Moraes, ex-dono do Grupo Votorantim. Ela trabalhou lá e cuidou do Antônio Hermílio de Moraes, e hoje, com todo esse know-how, está aqui em Três Pontas, olha que legal, cuidando da gente. E só para fechar, tá? E é uma dica, tá? De quem tem incontáveis pedras nos dois rins. Toma água, tá, gente? Tome água, pelo amor de Deus. Diminua o sódio aí, tá? Aquela questão que Roger Campos fazia lá em São Paulo, na Sarjeta, no meio-fio, Coca-Cola de 2 litros, Fandango, Cheetos, Cebolitos e nada de... Esquece isso, pelo amor de Deus. Cuide da sua saúde. E por falar em saúde, também a gente precisa de uma grande alimentação. E amanhã tem Galvão Restaurante com a churrascaria tradicional, self-service maravilhoso. Pediu, já chega na hora, vale a pena. Culinária mineira deliciosa do Galvão Restaurante. Mas eu estou até combinando aqui com o professor Felipe e com o professor Ricardo, gente. Terminando o programa aqui, a gente já vai ter que entrar em contato lá no Bacon Zé para a gente pedir um artesanal maravilhoso. 999487777. Eles têm um artesanal de costela. Como diria um amigo meu, Jesus, Maria, José e o Camelo. Vale muito a pena realmente. Bacon Zé, peça o seu. E se você vai fazer ao evento, gente, aí também vai uma dica para o Grupo Unis. Nós temos em Três Pontas um baita profissional, um cara de um know-how maravilhoso e, acima de tudo, de um caráter acima de toda a prova. Sempre entrega mais do que o combinado. MS Sonorização e Iluminação, sua festa de aniversário, batizado, casamento, show, evento, seja lá o que for, fale com o Matheus Santos, 359-9836-0924. Deixa eu ir para a penúltima da noite, para a gente voltar para a fase final do programa. Nós temos aqui não apenas os nossos dois convidados que fazem milagre, mas nós temos também como parceiro o CEO Gustavo Faria, toque de Midas naquilo que ele se propõe a fazer. Na Gestão Agrosoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos. E olha só, ainda te ajudamos na tomada das melhores decisões. Muitas fazendas estavam ruins das pernas e aí contrataram a Gestão Agrosoluções e o Gustavo Faria. Toque de Midas, transformou da água para o vinho, transformou fazenda em empresa e hoje estão celebrando, comemorando, prosperando dignamente. Vale a pena entrar em contato com a Gestão Agrosoluções. E, para fechar, claro que eu falo da qualidade do trabalho desse cara que é fantástico, Dr. Luiz Guilherme, ele que trabalha como advocacia especializada em trânsito, recursos e multas. Vale muito a pena você conhecer o trabalho diferenciado que eles têm aqui em Três Pontas também, tá bom? Para maiores informações, sempre nas nossas redes sociais, você entra em contato e vai ficar por dentro de tudo que rola nesse universo. Grande abraço para o doutor Luiz Guilherme. Gente, de volta para a fase final do nosso programa. Deixa eu colocar uma imagem na tela aqui, que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando muito saudosista, né? Até brincam que eu tô fazendo cover dele. Não tô não, tá, gente? Eu não escolhi estar com 52 anos, parecendo que eu tô com 70. O programa é dedicado ao meu mestre grande José Eugênio Soares.
Tem até a canequinha do Jô aqui para vocês morrerem de inveja quando Você esteve lá, estivemos. né, com a faculdade, não foi? Estivemos lá no programa do Jô várias vezes com a faculdade. Francisco Cândido, Alex Tiso, muita gente participou, estivemos lá. E essa fase final do programa, gente, nada mais é do que uma homenagem aos grandes comunicadores, apresentadores desse país. E eu vou usar um pouquinho da influência do conhecimento que eu tentei sugar dessas três personalidades para tratar agora um pouquinho de questões gostosas e pessoais, em homenagem a José Eugênio Soares, o maior de todos, Clodovil Hernandes, polêmico também como deputado, mas tinha um jeito único de entrevistar, e ela, Marília Gabi Gabriela, dona do Cara a Cara. Nós até temos o quadro Cara a Cara em homenagem a Marília Gabi Gabriela. Deixa eu colocar os dois aqui novamente no telão. Aquelas perguntas tradicionais que eu adoro fazer para o nosso convidado, deixa eu trazer no Zoom aqui para a gente conseguir conhecer um pouquinho melhor a opinião que eles têm sobre temas variados. Deixa eu ver se está no telão aqui. Já está no telão? Coloca lá no telão para a gente, lá no projetor, Roger. Vamos lá? Vamos lá. Aí, agora sim. Tá bonitinho. Deixa eu começar. Aí a gente vai fazendo ping-pong, tá? O Felipe e o Ricardo. Por falar em ping-pong, não seria essa a primeira pergunta. Qual o seu time do coração, professor Felipe? São Paulo. São O Paulino. único tricampeão mundial, né? Verdade, Ricardo. Qual o seu time do coração? O time do coração é o Flamengo. É flamenguista, gente, é flamenguista. Eu sou corintiano, vocês sabem muito bem, por isso que eu até brinco, todos os convidados quando vêm aqui, eles não deixam celular e carteira em cima da mesa, eles escondem. Brincadeira, torcida corintiana, um grande abraço para todos. Vamos lá, Felipe, vamos começar com você o nosso cara a cara, e você vai olhar para lente da verdade lá, para aquela câmera lá, em homenagem ao Clodovil Hernandes, tá bom? Beleza, vamos lá. Praia ou montanha? Praia. Qual praia? Não vou muito longe, não. Batuba mesmo, tá ótimo. pra nós. Ubatuba sensacional. Tá ótimo. Dentro do caminho da educação, se você pudesse citar uma pessoa que te inspirou, seria quem? Não tem como a gente. Vamos lá. Eu sou bem caseiro, sabe, o Roger? Eu não quero trazer aqui grandes nomes, não. Vamos valorizar os santos da casa. Quero homenagear aqui de uma forma bem direta o professor Newton, nosso pró-reitor acadêmico. Qual o livro de cabeceira do professor Felipe? Vamos lá. Temos vários. Ultimamente eu quero destacar aqui o Diário de um CEO. De quem? Não vai lembrar. Não vou Mas lembrar. está anotado aí, ó, o Diário de um CEO. Depois eu vou trazer, inclusive, a capa no próximo programa para que vocês possam pesquisar. Felipe Flauzino, professor Felipe Flauzino, é bom de garfo? Sou bom de garfo. Prato preferido? Arroz, feijão, batata frita. É sensacional. E aí o outro lado, do outro lado do balcão, sabe cozinhar? Sei cozinhar. Um prato bom que faça? Gosto de fazer carne, mas ultimamente tenho arriscado aí um camarão, frutos do mar. Quando o professor Felipe não está trabalhando, Unibanco 30 horas também, tá, gente? E pudesse estar em algum lugar, possa estar em algum lugar para descansar, que lugar é esse? Sempre a minha casa, bem caseiro. Mas quando não estou trabalhando, hoje eu tenho tocado bateria na igreja, deixar um abraço aí o pessoal. É baterista? Também. Sou baterista. Caramba, gente, no dia do rock. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Por falar nisso, um artista, um ídolo na música. Na música? Paralamas do Sucesso.
Grande Herbert Viana. As últimas do nosso cara a cara para partirmos para o mesmo com o querido Ricardo. Um arrependimento. Cara, eu prefiro arrepender de não fazer as coisas do que arrepender de ter feito. Então hoje eu não tenho assim um arrependimento pra te falar assim, arrependi de ter feito isso. Eu arrependo talvez de não ter feito alguma coisa, né? Não tenho um arrependimento, Roger. Um orgulho. Um orgulho. Cara, eu sinto orgulho de estar à frente do Grupo Unis hoje. Família. É tudo. Deus. O principal, assim, a base de tudo. Quando o professor Felipe Flauzino olha no espelho, que imagem ele vê refletida? Um eterno aprendiz. Ter estado no Podcafé Podcast foi? Foi incrível. Quero voltar semana que vem. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai para as considerações finais. Deixa eu trocar de câmera aqui agora e trazer o professor Ricardo Moraes Pereira. Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens, tá, gente? A gente já está chegando ao final do programa. Praia ou montanha, Ricardo? Nossa, eu adoro praia, mas depois que eu conheci minha esposa, que tem sítio, eu também adoro montanha, mas eu vou ficar na praia. Uma bebida. Cerveja, Um prato. lasanha da minha mãe. Sensacional. Ricardo é bom de culinária? Sabe Não, fazer? péssimo. Tanto que quando eu recebo alguém na minha casa ou tenho que ir em algum lugar, é minha mãe que faz para mim. Excelente. Quando o Ricardo não está trabalhando e hora de lazer, gosta ou gostaria potencialmente de estar onde? Com a minha família, sempre. Tem uma música que toca sempre no rádio quando o Ricardo está dirigindo? Poxa, não me chamem de bairrista, mas eu adoro Milton Nascimento, principalmente. Já recomendei até para o Felipe escutar qualquer dia o álbum Clube da Esquina. É maravilhoso. Fantástico. É fantástico. Família. É tudo. É para onde eu sempre posso voltar. Deus. É sempre o primeiro amigo. Um arrependimento. Ô, Roger, parece um pouco soberbo falar que não há arrependimento, né? Mas quando a gente está feliz aonde a gente está e com a história que a gente construiu, resta pouco espaço para o arrependimento. Então, por mais que pareça soberbo isso, eu não consigo trazer à mente um arrependimento. Talvez de coisas que eu não fiz, mas olhar para a história hoje de quem eu sou me faz ter essa segurança de não estar arrependido de nada. Um orgulho. Ô Roger, eu tenho orgulho de duas coisas. Primeiro, da família que eu constituí. Isso me faz ter muito orgulho. Da minha esposa, da minha filha, dos meus pais, dos meus sogros, que se tornaram também pais, dos meus irmãos. Isso eu tenho muito orgulho. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu tenho aprendido a sentir orgulho de mim mesmo, daquilo que eu construí. E mais do que uma história de bens e de conquistas, é de ser quem eu sou. Fantástico. Um ídolo ou uma pessoa representando outras tantas que você não esquece nessa sua trajetória? Cara, é tão difícil. Porque assim, a gente acaba tendo ídolos, inspirações, pessoas que mudam a vida da gente, né? Enfim, em diferentes momentos, né? Então, para eu não ser injusto com ninguém, eu não vou citar ninguém próximo, eu vou citar alguém cuja história eu admiro mesmo e aprendi a admirar, que é a história do Milton.
o Milton ele soube superar muitos desafios na vida dele, né? Ele soube vencer o preconceito, ele soube vencer a indiferença e ele soube construir uma obra, né? Independentemente de tudo. Então, quando você vê alguém que sai de Três Pontas e é reconhecido internacionalmente, porque talvez nem todo mundo tenha a dimensão do que é o Milton Sim, Nascimento para a cultura exato. brasileira, né? O reconhecimento que ele tem no exterior, o reconhecimento que ele tem na Inglaterra, Na né? Suíça. Exatamente. E tudo que ele construiu, né, junto com o Clube da Esquina, com Wagner Tiso, com Lô Borges, com Márcio Borges, enfim, com todos aqueles artistas ali daquela época. Então, talvez, Roger, o Brasil só vai reconhecer a magnitude da obra do Milton, infelizmente, quando ele não estiver aqui Perfeito, mais. perfeito. Mas desde 2020, talvez, 2019, que quando eu comecei a ouvir o Milton e apreciar a obra dele, não a obra que está nas rádios, né? Sim, Mas aquelas canções assim que o lado B. o lado B e quando você vê as histórias que ele conta, você aprende a admirar, principalmente a vontade dele de ser quem ele é. Então, quando você me pergunta se você tem um arrependimento, qual que é o seu orgulho? Meu orgulho de ser quem eu sou e talvez o Milton ele nesse final da vida dele ele conseguiu ser esse orgulho, né? Por ser quem ele é. Então eu deixaria o Milton. É, antes de finalizar o cara a cara com o professor Ricardo, deixa eu contar para os dois aqui uma coisa fantástica do Milton Nascimento, em 30 segundos. Eu já contei aqui diversas vezes, mas como a audiência é muito rotativa, vale a pena. Roger Campos, há 20 anos atrás, não tinha muito filtro, não tinha muita papa na língua, não tinha passado pelo Grupo Unis. Numa das entrevistas que eu fiz com o Bituca, com o Milton, no auge do El Chan, e naquela de achar que tinha que perguntar tudo, enfim, eu chego pro Bituca e falo assim, Milton, me explica como que o traseiro da Sheila Mello e da Sheila Carvalho hoje vendem mais que a sua garganta. Eu perguntei isso para ele. E aí, queridos amigos, fez-se um silêncio sepulcral. E aí eu pensei, putz, fechei a porta, nunca mais vou entrevistar o Milton Nascimento. E foram 30 segundos, mas que parecia uma eternidade. Ele colocou a mão no meu ombro e baixinho falou assim, Roger, me pergunta a mesma coisa daqui 5 anos. Ou seja, modismo passa. O que é bom fica. Assim como permanece sempre o trabalho do Grupo Unis. E aí eu faço um pedido em nome de muitos músicos, de muita gente ligada à cultura, ao vivo para vocês, não é colocá-los numa saia justa. Tenho certeza que vocês vão ficar felizes com a sugestão e talvez até lutar por isso. Quem sabe a gente consiga ter dentro do Grupo Unis uma faculdade de música, já que a gente tem tantos e tantos e tantos artistas aqui em Três Pontas, mas também temos em Varginha, temos no sul de Minas inteiro, né? Quem sabe? Ô, Roger, nós temos, né? Nós temos o curso de música na educação à distância, né? É o nosso principal curso hoje dentro da educação à distância. Nós devemos ter aí aproximadamente mais de 500 alunos espalhados por todo o Brasil. Mas e presencial? Presencial ainda não, mas podemos Mas é sim, possível? claro, De com repente certeza. aqui em Três Pontas? Eu vou deixar um abraço aqui pro professor Alex Tiso, né? Que é Sim, professor nosso da perfeito. casa. É, fica o desafio aí para a gente ter alguma coisa presencial aqui em Três Pontas. Tá vendo, gente? Todos os artistas aqui de Três Pontas não me cobrem mais cachê entrada, eu já consegui aí. Deixa eu fechar aqui o nosso cara a cara com o querido professor Ricardo para as considerações finais. Quando o professor Ricardo olha no espelho, que imagem ele vê? Roger, um vencedor. E repito, não não por soberba, mas por orgulho de E ser por quem eu suor. sou. Exatamente. Mais do que
mais do que qualquer outra conquista, por me orgulhar da minha história. Deixa eu desafiar os meus dois convidados numa única palavra, de forma monossilábica. Milton Nascimento é maravilhoso, maravilhoso. Mas para você entrevistar e para você conversar, ele é monossilábico. Oi, Milton, boa tarde, tudo bem? Bom, não vai para frente o assunto. Em uma palavra, quem é Ricardo Moraes Pereira? Felipe. Pro Ricardo, É. vamos lá. Um guerreiro. Professor Ricardo, quem é o professor Felipe numa única palavra? Poxa, sempre tem aquela questão, né? Quando a gente faz elogio para um amigo, a gente sempre tem que atenuar, né? Senão. Mas eu poderia ter vários outros adjetivos, né? Poderia destacar várias outras qualidades, mas eu destacaria um amigo fiel. Bacana demais, gente. Antes de fecharmos, deixa eu só ler aqui algumas mensagens interessantes que chegaram. E depois as mensagens continuam chegando na versão gravada, tá? Alberto Vitor Ezequiel Filho, boa noite, parabéns pelo podcast, sou transpontano e trabalho no Unis há mais de 10 anos EAD. Gostaria de parabenizar aos professores pela excelente gestão à frente da instituição. Sou muito grato e honrado por fazer parte da mesma. Maísa Patrícia Veloso, aplaudindo. Deve estar feliz com a minha solicitação, sugestão de curso de música presencial. Sempre foi muito gentil comigo aqui, a Maísa. Um abraço, Sim. Maísa. Um abraço ao Alberto também, nosso colaborador. Sim, com certeza. Sérgio Nogueira, boa noite, professores. Tenho muito orgulho de ter feito parte do Grupo Unis e de ter sido aluno do professor Ricardo, uma pessoa excepcional. Parabéns, Roger, pela excelente entrevista. Muito obrigado. O Sérgio, inclusive, estará aqui nas próximas semanas para um bate-papo também muito bacana. Diga. Olha só como a educação faz toda a diferença, né? O Sérgio foi meu aluno e hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico Perfeito. da cidade. E então, de cultura agora também, e de né? cultura, Perfeito. então. E é um cara também batalhador. Um abraço para você, viu, Serginho? Gente, para podermos encerrar, professor Ricardo e professor Felipe, comecem na ordem que vocês quiserem. As considerações finais, o convite para aqueles que porventura ainda não conheçam o Grupo Unis, que estejam na dúvida de qual faculdade procurar, e mesmo que eles não falem sobre isso, gente, é latente, é claro, é explícito. E eu serei eternamente um porta-voz da transformação que o Grupo Unis faz. Bom, Roger, eu gostaria de começar aqui agradecendo pelo espaço, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos assistiu, dizer que o nosso legado ali no Grupo Unis continua, então agradecer todos, né, os transpontanos que nos apoiam, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam numa educação de qualidade. Quero deixar aqui também um abraço especial ao prefeito Luizinho, ao nosso vice-prefeito Maicon, ao Miller, né, que é o nosso diretor, ao Juarez, e em nome dessas pessoas, a todos os nossos professores, alunos e a nossa comunidade acadêmica aqui de Três Pontas, o nosso muito obrigado, e dizer que a gente continua com muita coragem, responsabilidade, conduzindo o crescimento do Grupo Unis, e a gente fala muito para todos os nossos colaboradores, Roger, que a fundação não tem dono, né? Ela é sem fins lucrativos e ela é da comunidade. Se eu morrer hoje, se o Ricardo morrer hoje, não vai ficar de herança para as nossas filhas. Fica o nosso legado para todas aquelas pessoas que acreditaram em construir junto conosco um futuro, em realizar os seus sonhos através da educação. Nós somos donos do Unis não por posse, mas por zelo, por acreditar que o Unis transforma a vida das pessoas. Então, a gente continua acreditando nesse propósito. Então, muito obrigado. E a todos que gostariam de conhecer um pouquinho mais, né, sobre o Unis, podem acessar o nosso site, as nossas redes sociais, ou até mesmo marcar um café com a gente, que vai ser um prazer recebê-los, não só em Varginha, mas aqui também em Três Pontas. Muitíssimo obrigado. Professor Ricardo também, muito obrigado. As suas considerações finais. Roger, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, né, falando com todos os transpontanos. Três Pontas, de fato, é uma cidade diferenciada, né? Uma cidade do Padre Vitor, é a cidade da nossa mãe, é a cidade de Milton, de Wagner Tiso, enfim, uma cidade que a gente tem o privilégio
de viver e conviver com as pessoas. Tenho muito orgulho de estar aqui, tenho orgulho de ser cidadão honorário de Três Pontas. O Luanzinho do Quilombo me deu esse prazer de me apadrinhar e ser um cidadão honorário dessa cidade. E é um prazer sempre estar aqui. E eu queria também deixar essa mensagem, né? Acreditem no Grupo Unis, acreditem no nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias para, de fato, a educação chegar às pessoas, para que a educação transforme a vida das pessoas. E ela vai continuar transformando, se depender do nosso trabalho, ela vai continuar transformando a vida de tantas e tantas pessoas aqui em Três Pontas, na nossa região. Então, muito obrigado a todos que confiam em nosso trabalho e peço que nesse momento a gente renove aí esse vínculo de confiança no nosso trabalho e principalmente em todo o Grupo Unis. Obrigado a todos. Gente, muitíssimo obrigado ao professor Felipe Flauzino, reitor do Grupo Unis, ao professor Ricardo Moraes Pereira, vice-reitor do Grupo Unis. Muito obrigado especialmente a você por ter estado conosco ao vivo nessa transmissão, multitransmissão, pelo Facebook da Rádio Sentinela, pelo Facebook do Conexão Três Pontas, pelo Facebook do jornal Correio Três Pontano, e depois ainda fica na versão gravada, vai lá para o nosso YouTube, Podcafé _podcast. Podemos, durante 1h30, aprender o quão importante é a educação, o quanto ela transforma, mas que a educação alicerçada por uma estrutura séria como é o Grupo Unis, e mais do que isso, mantida e segura com mãos firmes de cada profissional que luta incessantemente pelo sucesso daquela instituição e de todos que por ela passam, desde o pessoal da limpeza, desde o pessoal da portaria, que eu não esqueço de ninguém. É realmente muito prazeroso a gente poder conviver com o Grupo Unis. E eu falei no começo, rapidinho, em 30 segundos, para fechar o programa de vez. Estava sem áudio, picando áudio no comecinho. Eu paro na rua e muitas pessoas me cumprimentam e falam assim: cara, é fantástica a transformação do seu jornalismo. Como você cresceu, como melhorou, como você entendeu o que é um jornalismo pautado na ética. E eu falo sempre que, e eu até embargo a voz e emociono para falar, a grande mudança na minha vida eu devo ao Grupo Unis. Tantas pessoas que me ajudaram, uma delas foi o próprio Felipe, o professor Ricardo. Quantas e quantas vezes durante o curso eu tive vários perrengues, e toda vez que eu ligava: Ricardo, por favor, me ajuda em tal coisa, e ele sempre me ajudou. É difícil falar sem emocionar, porque a grande transformação que o Grupo Unis me provocou, ele provocou no sustento da minha família. E eu sei que o Grupo Unis pode fazer isso na sua família, na sua casa. Dê uma chance para você, para a sua história, para o seu conhecimento. E não é porque eles foram legais porque era o Roger. Não, eles são assim com todo mundo. É uma grande família que você vai abraçar e conhecer quando você entra para o Grupo Unis. Só tem um problema. Você entra no Grupo Unis e você nunca sai, porque você carrega para a vida inteira. Nos vemos daqui a pouquinho com mais uma edição do nosso Podcafé Podcast com o maestro Cleiton Prosperi. Muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado novamente aos dois. Obrigado. Grande abraço a todos do Grupo Unis, da FATEPS, do Colégio Alfa, do Travessia, enfim, de todos que fazem parte dessa história. Fiquem com Deus.